Como economizar internet no seu celular. Sabe aquele plano de dados que você contratou de 2 GB, 3 GB, 10 GB e de repente ele acabou? Bom, então, é para isso que esse vídeo serve. São dicas rápidas e fáceis para você proteger o seu iPhone e o seu Android de não gastar internet sem que você perceba. Tem uma matéria bem legal sobre isso aqui no Canaltech e a gente vai discutir isso aqui agora. Primeira coisa, você pode ativar o modo de economia de dados ou o protetor de dados móveis no seu celular. No Android isso fica mais ou menos ali nas configurações em conexões, dados móveis, protetor de dados. Pode ter outro nome no seu Android, pode estar como economia de dados ou dados em segundo plano, é só você ativar essa opção. Os seus aplicativos param de usar dados em segundo plano quando você ativa isso. Portanto, você deixou o seu WhatsApp com a tela bloqueada ou só deixou ele de fundo, é provável que você não receba novas mensagens até abrir o aplicativo novamente. A minha dica para você é: ativa a economia de dados, desativa os dados em segundo plano, que é a mesma opção, e depois nas configurações, vá no WhatsApp, vá no Facebook, ou seja, no que você precisa que receba dados em segundo plano e libere ele da economia de dados. Permita dados ilimitados em segundo plano, dados irrestritos em segundo plano. Assim, o sistema todo para de usar dados sem que você permita, mas aquele aplicativo vital, o WhatsApp, que é o mais importante na minha opinião, receba as suas mensagens o tempo todo. Eu foco tanto no WhatsApp porque é o que vocês mais pedem dicas e é o que muitas empresas usam para que a gente seja atendido no lugar do telefone mesmo. Então, em questão de Brasil, o WhatsApp é fundamental. É simples assim, por isso que eu falo tanto dele. Eu sei que o Telegram tem uma experiência interessante, sei que outros aplicativos funcionam muito bem, mas o WhatsApp é a maior parte da base de usuários e é isso. Inclusive, dica para quem está com o iPhone na mão, no iOS também é possível limitar os dados em segundo plano e evitar que a sua operadora cobre novos pacotes porque você secou os seus dados. Então no iOS você vai em Ajustes, Celular, Roaming de dados, Modo de economia de dados. Novamente, Ajustes, Celular, Roaming de dados, Modo de economia de dados. Mesma coisa. Quando você ativa isso, você limita os dados em segundo plano dos seus aplicativos. Próxima dica para você economizar dados no seu celular. Você pode limitar o download de itens quando você está usando alguma conexão que não o seu Wi-Fi. Então, nas configurações do seu WhatsApp, você pode selecionar quais mídias são baixadas quando você está usando o seu 3G, 4G, 5G no que vem, enfim. Nas configurações e lá em armazenamento e dados e tudo mais, você pode desmarcar fotos, áudio, vídeo, documentos para que isso não faça download automaticamente. Então quando aquele seu colega engraçadão, hahaha, te manda 30 imagens de flamingo dançando, de pinguim soltando pum e outros memes aleatórios, isso não vai gastar sua internet na rua. Isso vai ficar lá pendente o download e quando você conectar no Wi-Fi de algum lugar, que o WhatsApp vai baixar essa porradaria de memes que gastam uma internet desnecessária para você olhar e falar: cacete, que coisa sem graça. Nossa, mais uma imagem de bom dia, isso gastou minha internet. Então você pode desativar esse comportamento no próprio WhatsApp. Uma dica importante, o Facebook também tem isso, você pode limitar os dados móveis, o Instagram também tem um modo de economia de dados, é só você ir nas configurações e lá você encontra em conectividade, armazenamento, dados, essas opções. Então explore as configurações dos aplicativos de redes sociais, sim, o WhatsApp é rede social, assim como o Instagram e o Facebook. E é da mesma empresa, é sério, tem gente que não sabe até hoje, viu? Então tem configuração de economia de dados nos 3 aplicativos que eu citei, que são os que consomem muitos dados, né? Vai lá e configura direitinho no seu Android, no seu iOS, Instagram, Facebook e WhatsApp. Um dos 3 você deve ter, eu sei. Próxima dica para você economizar dados a qualquer custo e até conseguir um pouquinho de fôlego em conexões lentas é usar aplicativos Lite ou aplicativos Lite. Quando você entra na loja, você vê o Uber, por exemplo. Existe o Uber Lite, Uber Lite. Esse não é um aplicativo alternativo clonado, é uma versão do próprio Uber, da própria publisher no caso, que consome menos dados, é mais leve, ocupa menos espaço e transita menos informações. Ou seja, foi feito para quem tem uma conexão lenta ou um plano de dados pequeno e quem tem um celular que não tem tanto espaço assim. Nada te impede de usar no seu celular, mesmo que seja um topo de linha, a versão Lite dos aplicativos.
Dica: tem Instagram Lite, Facebook Lite, Pinterest Lite, Spotify Lite, e Spotify consome muito dado, você sabe. O Messenger Lite, o Uber Lite, que eu citei, tem um monte deles. Então você pode usar essas versões que são muito leves e é perfeito para quando você está fora de casa, fora do Wi-Fi, usar esses aplicativos para rapidinho gastar pouca internet e resolver o que você precisa. Fica a dica para vocês, assim a gente economiza plano de dados, né? E como dica adicional para vocês, além dessas 3 principais, se você for muito radical, é possível limitar o funcionamento de aplicativos em segundo plano de uma vez por todas. Nas configurações do seu aparelho, você pode ir até cada aplicativo e fuçar bastante ali na parte de bateria, funcionamento em segundo plano e tornar restrito o funcionamento em segundo plano de um aplicativo. Só que isso é ainda mais drástico do que limitar ele transitar dados em segundo plano. Isso quer dizer que o seu celular vai fechar o aplicativo quando você largar ele. Minha opinião sincera: sabe aquele aplicativo de memes que você abre para ver meme? Para que isso tem que funcionar em segundo plano? Para que isso tem que ficar trabalhando com o seu celular com a tela desligada? O WhatsApp eu entendo. Você precisa receber mensagem a qualquer momento, você não sabe quando. Por isso que está sempre funcionando em segundo plano. Agora, aplicativo de ver meme de gatinho, editor de foto, frases do dia, jogo de doce, vulgo Candy Crush. Esses aplicativos não tem que funcionar em segundo plano. Jogo muito menos se for aquele que tem que estar executando para você de fato ganhar alguma coisa. Então não tem por que isso gastar bateria e processador do seu celular funcionando ali em segundo plano, muito menos trocando informação, mandando dados em segundo plano. Então minha dica adicional é que se você tiver um pouquinho de paciência, vá nas configurações, vá nos aplicativos que você tem instalado e veja bem se você não precisa só de uns 8 aplicativos dos 150 que você tem instalados que de fato funcionem o tempo todo em segundo plano. Eu tenho hoje 188 aplicativos restritos que não podem funcionar em segundo plano. Tá aqui o print para vocês. Ou seja, eu desativei a permissão de todos os meus aplicativos para funcionarem quando o meu celular está na tela inicial ou com a tela bloqueada. Se meu celular estiver desligado, nada funciona a não ser o WhatsApp e outros mensageiros, aplicativo de e-mail, e é isso. Ah, é um joguinho de corrida. Voltou para a tela inicial, ele fecha. Não vai trocar dados, não vai gastar bateria, não vai fazer nada. Logo, eu vou economizar a internet, meu plano de dados nunca acaba, porque nada fica funcionando sem que eu saiba ou sem minha autorização, portanto eu não gasto do meu pacote. E ainda economiza bateria, então fica a dica para vocês. Eu sou Adriano Ponte, esse é o Canaltech, deixe seus comentários para mais dicas como essa e até a próxima.